que eu quero que os irmãos atentem, tá bom? Vamos lá? Graça e paz, amados irmãos. Eu quero deixar uma palavra de orientação e de carinho para toda a igreja. A igreja está bem ciente de que eu estou num momento delicado com a minha saúde, estou me tratando. Antes de ontem eu fiz uma biópsia que exige de mim agora um certo descanso para tomar conhecimento qual o tipo de câncer que eu vou ter que fazer o tratamento. Portanto, peço que continuem orando por mim. Eu estou bem, estou reagindo bem, estou fazendo e farei tudo aquilo que for necessário fazer, tá bom? Quero pedir mais um favor, que vocês estejam bem ao lado do pastor Marconi. O pastor Marconi é o pastor de vocês, ele está sob o comando da igreja, tá bom? E tudo aquilo que vocês sempre fizeram, continue a fazer, tá bom? A igreja está servindo ao Senhor Jesus, não é a igreja do pastor Luiz, nem do pastor Marconi. Então, estejam bem ao lado dele, colaborem, cumpram tudo aquilo que está sendo pedido, tá bom? E mais uma vez, conto com as orações de vocês, estou com saudade da igreja, logo, logo eu estarei de volta. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu tenho falado para o pastor Luiz que ele fique tranquilo. O pastor Luiz, ao longo desse tempo, tem se dedicado na liderança, no discipulado. Graças a Deus nós temos aqui bons líderes, homens de Deus, formados, que vão me dar todo o suporte para que a igreja, sim, progrida, né, para que a igreja continue sendo desenvolvida, segundo a graça de Deus, e nós vamos dar todo o suporte ao nosso pastor. Aquele que tem cuidado tanto de nós, chegou a nossa hora de mostrar todo o nosso afeto, todo o nosso carinho, todas as nossas orações, para que ele seja bem cuidado, né? Quem não foi informado, o pastor Luiz foi diagnosticado com um câncer. Os médicos estão estudando para um melhor tratamento. Acredito que no mais tardar terça-feira, nós vamos estar recebendo o resultado dessa biópsia. Infelizmente, não foi possível para os médicos fazer uma biópsia nos meios naturais. Ele passou por um processo cirúrgico, por isso ele está em casa se recuperando, todo o repouso necessário, e que a igreja esteja, acima de tudo, em oração, tá bom? Nós cremos no controle de Deus sobre as nossas vidas, na soberania de Deus. Não existe acaso para a vida do cristão, existe a providência do alto, os planos de Deus que não podem ser frustrados, e nós vamos continuar firmes, crendo, trabalhando ao Senhor, e nesse inteirinho o pastor Luiz vai receber todo o cuidado necessário, tá bom? Todo o nosso sacrifício é válido para que nós venhamos cuidar do nosso pastor. Posso ouvir um amém? Que Deus assim nos abençoe. Temos um culto em ações de graças pela vida de Bruno Bezerra. A sua mãe Tânia e o seu irmão Breno agradecem a Deus pelo seu aniversário que foi ontem. Tânia Bezerra, onde está o Bruno Bezerra? Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Amém. Que Deus te abençoe com longevidade, que os propósitos de Deus aconteçam na sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida de Bruno. Oramos, ó Deus, para que o Senhor conceda vida e vida abundante no Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa teu filho, que ele possa usar a força da sua juventude para servir o Senhor. Ó Deus, também, aproveitando essa oportunidade de oração, quero suplicar ao Senhor pela vida do pastor Luiz e pedir que a graça abundante do Senhor esteja sobre ele, que o Senhor lhe renove a fé, a esperança, que ele seja sustentado, suprido, que o Senhor esteja se valendo, ó Deus, dos médicos para tratá-lo, para cuidá-lo, e nós oramos pela sua cura, pela restauração da sua saúde, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar aqui à frente a irmã Socorro Melo. Vem aqui, minha irmã, em nome de Jesus. Eu vou pedir que a igreja também levante um clamor em favor dessa amada irmã que vai se submeter a uma cirurgia. É uma cirurgia delicada. E certamente o nosso coração fica apreensivo, né? Mas eu quero que a irmã Socorro Melo saiba que mesmo diante de um vale de sombra da morte, o Senhor está conosco. Amém? Estenda as suas mãos, vamos pedir ao Senhor. Nosso Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas, e nós clamamos ao Senhor em favor da irmã Socorro, que vai se submeter a esse processo cirúrgico. Que as mãos dos médicos sejam as Tuas mãos, e que ela seja guardada e preservada em vida. Ó Deus, que ela tenha paz ao coração e quietude na alma, em saber que ela está sobre os Teus cuidados. Ó Deus, nós cremos no Teu poder que em nós opera.
Cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ó Deus, abençoa a tua filha e acompanha a tua filha em todo esse processo, para a glória do teu santo nome. Que ela seja plenamente restaurada, que esta enfermidade seja retirada do seu corpo. Ó Deus, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deixa eu passar aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora servir a Deus através dos dízimos e ofertas. Quero dirigir a minha palavra a você que nos visita. Esse é um momento propriamente do povo de Deus, da igreja do Senhor. No entanto, você fique à vontade para participar ou não. Nós fazemos isso por entendimento da palavra de Deus. Nós servimos a Deus com tudo que nós temos, inclusive os recursos financeiros que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós não temos nada, irmãos. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem nos concedido. Há um princípio que regula esse momento. Eu poderia falar de vários, mas eu gostaria de falar de um: generosidade. E generosidade é um atributo de Deus que Ele comunica a nós. Amém? Nós, por natureza, somos egoístas. Queremos só para nós mesmos. Mas quando a graça de Deus atua no nosso coração e quando Ele derrama da sua generosidade sobre nós, nós temos alegria no servir a Deus. Então esse momento para nós não traz constrangimento. Esse momento para nós é um momento em que nós nos sentimos honrados, privilegiados em servir o Senhor. Sabemos que Deus, Ele não tem necessidade de nada. Ele é Senhor supremo. Ele é suficiente em si mesmo. Mas Deus tem envolvido o seu povo na sua obra. E esse trabalho faz parte do nosso serviço a Deus. Dízimos e ofertas. Para quê? Para que a obra do Senhor, ela seja sustentada. Amém? Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Eu quero informar os irmãos que na semana passada nós tivemos aí uma baixa nas nossas ofertas, certamente pelo envolvimento de tantos na consciência cristã. Precisamos recuperar isso hoje, porque amanhã nós temos grandes desafios a serem honrados. Temos missionários a serem assistidos, proventos dos pastores, nós temos congregações, nós temos encargos sociais e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui para os irmãos. Então vamos recuperar isso, vamos dar a nossa oferta ao Senhor nessa noite com alegria, que você possa com um coração generoso, alegre, feliz, servir o Senhor. À frente aí do seu banco, tem um envelope branco, tem um envelope azul. Esse envelope azul é para a obra missionária, tá bom? Ele é destinado diretamente à obra missionária. Há uma missionária da Igreja Brasil para Cristo, eu toda vez esqueço o nome dessa irmã. Aline. Ela está na Argentina, né? E nós enviamos uma contribuição missionária para que ela se mantenha. É visão de reino, irmãos, e graças a Deus. Quanto mais nós investimos na obra missionária, mais Deus tem abençoado. E graças a Deus, que esta igreja continue firme na sua obra missionária. Então contribua também. Essas contribuições têm chegado às nossas congregações também. Por exemplo, o assentamento Santa Cruz, tá bom? Quando os irmãos vierem entregar os seus dízimos e ofertas, habitue-se a trazer moedas e a depositar aqui nessa urna, nesse gasofilaço, né? Essas moedas vão contar muito para a construção de 2 salas lá na congregação do assentamento Santa Cruz. Nós já construímos um lugar de culto, os irmãos não estão mais ali no pátio da casa ao relento, eles já têm um lugar para cultuar. Nós estamos construindo 2 banheiros e agora nós vamos construir 2 salas. Em nome de Jesus nós vamos vencer. Amém? E essa congregação vai ter um bom espaço ali. Então habitue-se a colocar a sua contribuição financeira também. Tá ok? Permita-me orar por você. Aquilo que Deus propôs no seu coração, aquilo que Deus nesse momento irá falar. Visitantes, se vocês quiserem contribuir a sua oferta, certamente é bem-vinda. Quero dirigir também a minha palavra aos que estão em casa, nos assistindo pelo nosso canal. Se envolva, participe também com a obra do Senhor. Senhor, Tu és o dono de tudo, tudo te pertence. Somos chamados a servir o Senhor com alegria e com um coração generoso. Abençoa Teu povo, Senhor, nessa noite.
Obrigado porque até aqui a tua mão tem nos ajudado. Sustenta a tua igreja. Ó Deus, supre cada um dos irmãos em suas necessidades. E que tenhamos nesse momento a alegria de servir ao Senhor nosso Deus. Em o nome de Jesus. Amém. Podem trazer, irmãos. Diácono Jonas vai estar aqui. Missionário Davi à minha direita. Por favor, podem trazer. Eu não vou ler mais não. Se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Uau! Deus Emmanuel, estrela da manhã. Som, ok? Estenda suas mãos. Abençoe minha vida. Diga, pastor Marconi. Deus continue te abençoando. Amém. Irmãos, o pessoal da transmissão está avisando que a nossa internet está com quedas, mas persevera aí, você que está assistindo, mantenha-se firme aí, de repente a coisa vai ser ajustada, tá bom? Isso vai e está sendo gravado, tá bom? Railane, cadê Railane? Venha cá, mulher. Já orei. Railane Verusca já se achega também. Railane e Verusca são líderes da Secretaria de Missões e elas têm aqui informativos importantes para passar para os irmãos, tá bom? Boa noite, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para brevemente passar alguns avisos, alguns informes, e hoje nós temos duas pautas específicas para trazer uma devolutiva para a igreja, né? Uma delas é o projeto que os nossos jovens participaram, eu vou chamá-los aqui, juntamente com a irmã Francinete, que é mãe do nosso missionário Davi, e os meninos vão estar aqui testemunhando um pouco para vocês daquilo que eles viveram na cidade de Araçagi. E o projeto que eles participaram, ele é o projeto, né, missionário das alianças congregacionais. Daqui a pouco o Wendel, né, que também faz parte do projeto, vai estar pregando para a igreja. E nós vamos exibir um vídeo para que vocês possam conhecer um pouco do que foi desenvolvido ali na cidade de Araçagi. Os meninos estarão testemunhando, né, no caso as meninas. E o que nós queremos com esse vídeo, o objetivo, é que vocês possam conhecer um pouco do campo missionário que foi ali abraçado naquela cidade. E que vocês possam se deixar tocar pela obra missionária que ali está sendo desenvolvida. Que possam orar por essa obra, que possam desejar, meus irmãos, assim como os nossos jovens, participar do campo missionário. Esse é o nosso objetivo. Então, eu vou pedir que a mídia projete o vídeo. E, na sequência, Sara e Eduarda vão estar testemunhando.
desligar a luz. Couldn't measure up. Then you came around and showed me you were rewriting the story. Never was enough till I met you. Got the real thing from the real one. You can tell the world keep the fake love. 'Cause I've been brand new since I woke up. Since I woke up, since I woke up. Living in a brand new day. All illusions fade away. And your love's all that remains. You took my hand. Didn't know how lost I was. Knew I couldn't measure up. Then you came around and you showed me you were rewriting my story. Never was enough till I met you. Got the real thing from the real one. You can tell the world keep the fake love. 'Cause I've been brand new. Said I never was enough. Never was enough till I met you. Got the real thing from the real one. You can tell the world keep the fake love. 'Cause I've been brand new since I woke up. I've been brand new since I woke up. Through the sunset, free is me indeed. I've been brand new since I woke up. Amém. Glória a Deus, né? Vamos aplaudir ao Senhor por esse projeto. Sara, minha querida, a palavra está com você. Graça e paz, igreja. Tivemos várias experiências com Deus naquele projeto. Foi meu primeiro projeto missionário na cidade de Araçagi. Mas o que mais me marcou foi a questão da oração. No segundo dia que a gente foi evangelizar nas ruas, eu estava um pouco desmotivada, sem crer que Deus fosse fazer algo através de mim. Mas eu orei que Ele me capacitasse, que Ele me orientasse. E na primeira casa que a gente foi falar, só através de um bom dia, o rapaz já começou a chorar. E eu entrei em espírito de oração enquanto o meu trio estava falando com ele. E ele aceitou o estudo que a gente deu e foi uma bênção com ele. Ele disse que viu o Senhor através de nós, que viu a presença de Deus. E que quando pessoas chegavam na casa dele, ele dizia, eu sou macumbeiro, eu sou espírita, só para não receber a palavra. Mas ele quis receber da gente, ele realmente viu o Espírito Santo falando através de nós, até porque ele era desviado. Seguindo naquela rua, que muita gente sentiu opressão, a gente conseguiu convencer 2 mulheres de receber o estudo, elas receberam prontamente, e realmente todos os dias elas gostavam de escutar, e eu creio que a palavra foi ministrada ao coração delas. Mas o que mais marcou foi a última mulher, que a gente chegou na casa dela, ela estava totalmente desmotivada ao ouvir a gente falar, mas ela aceitou o estudo, sendo que, durante a que a gente estava falando, eu não estava acreditando que ela ia aceitar. E eu orei, Senhor, eu creio que assim como eu orei nas outras casas, ela também vai aceitar o estudo. E, para a glória de Deus, ela aceitou, ela foi ministrada ao coração dela a palavra de Deus. E eu queria incentivar vocês que estão aqui ouvindo a estar mais presente na obra missionária da nossa igreja local. A gente foi para esse projeto para trazer experiências para vocês, como a gente estava falando, e que outras pessoas vão trazer. Graça e paz, igreja. Diferente da experiência de Sara, a minha, assim que eu cheguei lá, eu estava muito, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu vim para cá, sendo que o meu trio, no primeiro dia de evangelismo,
a gente já voltou com muito estudo. E o povo dizendo, meu Deus do céu, eu estou sem estudo nenhum, e meu trio já voltou com 5 estudos. E na minha cabeça eu já estava, meu Deus, como é que a gente vai dar conta disso? Sendo que o que mais me impactou foi o entendimento de perceber a quantidade de pessoas que precisam de Cristo, do cristianismo, entender o que é o cristianismo. E a gente mesmo era impactado dessa forma, que foi a segunda coisa que mais me marcou, o impacto que a gente sofreu do início ao fim do projeto. A gente vive uma batalha espiritual muito grande lá dentro. Não é à toa que, do nada, pessoas começam a adoecer, começam a ficar fracas, fica na base porque não consegue evangelizar, sendo que a gente percebeu que Deus agia em cada momento lá dentro. E o que mais me impactou também foi uma senhora que o meu trio evangelizou, e ela pedia muito uma Bíblia a gente. E no momento que a gente entregou aquela Bíblia a ela vivia uma situação muito complicada em casa. O marido dela dizia ser crente, mas não queria ir para denominação nenhuma. O filho dela ia para uma denominação que não era tão cristocêntrica quanto a gente pregava, sendo que, quando ela recebeu aquela Bíblia da gente, ela começou a chorar assim, na frente da gente, e eu acredito que aquela vida foi alcançada, e isso foi uma das experiências que eu vivi, mas eu podia passar a noite toda falando aqui, mas só sabe quem vive, então a gente veio aqui dizer para vocês estarem dispostos também a ir como a gente esteve. Agora, Verusca. Chega, Verusca. Verusca não foi para o projeto missionário, viu, irmãos? Mas ela vai falar sobre o Lar com Cristo. A última vez que eu estive aqui no altar, falei para vocês que nós tínhamos iniciado esse projeto. E foi justamente na casa de Verusca que ela vai dar um pouco desse testemunho. E nós vamos apresentar só umas fotos. Deixa a mídia colocar. Boa noite, graça e paz. Eu estou aqui hoje para apresentar um dos projetos da Secretaria de Missões, que é o Lar com Cristo. Então, o Lar com Cristo consiste em 5 mensagens evangelísticas que são pregadas por 5 semanas, que tem como temas: Ele veio, Ele vive, Ele amou, Ele morreu e Ele voltará. Então, essas mensagens, nós abrimos o nosso lar e convidamos pessoas que ainda não tinham aceito Jesus como seu único Senhor e Salvador. E foram momentos em que, como as meninas falaram, eu também poderia passar a noite conversando com vocês sobre essas experiências. Mas foram mensagens que nos edificaram, nós, enquanto família, que abrimos o nosso lar, e também edificaram as pessoas que estavam ali. E nossa oração é que a mensagem que foi pregada possa frutificar. E que o Senhor continue usando outras vidas, não é, para a glória dele, por meio do Evangelho e de Jesus Cristo. E a pergunta, pessoal, que nós fazemos hoje: e se fizermos de nosso lar um campo missionário? Então, nós estamos com as inscrições abertas para o segundo Lar com Cristo. Se você quer fazer do seu lar um campo missionário, procure-nos ao final do culto. Meus irmãos, eu troquei a ordem, na verdade era Duda, mas ela vai falar agora, vem a minha irmã em nome de Jesus. Ela vai só fechar a questão do projeto missionário, apresentando o próximo projeto, dando alguns esclarecimentos. E, na sequência, eu vou pedir que o pastor Marconi ore pelas nossas vidas, pela obra missionária na nossa congregação, para que nós possamos desejar ardentemente, né, estar fazendo a vontade do Senhor e proclamando o Evangelho. Eu vou ser bem breve, tenho pouco tempo. Mas, enfim, assim como Duda e Sara tinham falado, existem muitas pessoas que a gente vê, não apenas no projeto missionário, que a gente vai para uma cidade do interior, a maioria das vezes, e a gente vê que muita gente não conhece. Mas até mesmo dentro da própria igreja existe gente que precisa aprender um pouco mais do Evangelho, precisa ainda aprender o que é a mensagem do Evangelho. E aí, eu queria mostrar isso daí, ó. Esse projeto é o do Belo Horizonte, que vai acontecer do dia 3 ao dia 15 de julho. E eles lançam
geralmente lançam assim que termina o projeto. A gente ficou sabendo desse daí e outro que vai ter lá em São Luís do Maranhão, assim que terminou o nosso projeto. Mas também não é apenas projetos como esse que a gente vai para fora. É como sempre dizem, né? Não, projeto missionário não é apenas na África. Não é apenas projetos assim, que vai muita gente e tudo mais. No próprio cotidiano da gente, a gente pode estar ali evangelizando, pregando e também se envolvendo na própria igreja, assim como tem a Secretaria de Missões, que a gente também queria trazer um despertar para vocês, não só de estar olhando distante, vocês podem ajudar até mesmo dentro da própria igreja. E era só isso mesmo. Obrigada. Glória a Deus por tudo. Vou chamar o missionário Wendel, que é missionário também, né, Wendel? Vem cá. Davi, por favor, vem aqui orar pelo pessoal do projeto, Secretaria de Missões. Aproveite e ore pelo Wendel, que nesse momento vai estar ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, toda a atenção necessária. Não faça uso do seu celular de maneira indevida. Não fique navegando aí na internet, se distraindo, porque nesse momento a palavra de Deus vai ser pregada. O Senhor se faz presente e Ele deve ser temido. Amém? Nosso Deus é santo e é digno de toda reverência. Então, não se distraia quanto àquilo que o Senhor há de ministrar ao seu coração nessa noite por meio da palavra. Nossa gratidão à turma da Secretaria de Missões, a todos esses jovens que estão despontando para a obra missionária. Eu espero que Deus esteja despertando cada vez mais as nossas vidas ao serviço ao Senhor. O Senhor Jesus disse que a obra, de fato, ela é grande, a seara é grande. Poucos são os trabalhadores. E devemos rogar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, que nessa noite o Senhor levante trabalhadores para a sua obra, em nome de Jesus. Davi, por favor. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Vamos ficar de pé para receber não o pregador, mas a palavra de Deus será ministrada, enquanto estendemos as mãos para todos eles, amém? Além do Wendel, também os trabalhadores. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, porque certamente o teu Espírito Santo está conduzindo a sua igreja. E os desejos, Senhor, que nasceram no coração dos líderes, Senhor, desta igreja, estão hoje, Senhor, frutificando para a glória do teu nome, Senhor. O trabalho missionário nos lares, o trabalho no campo, os jovens, Senhor, indo, Senhor, à obra, Senhor, é isso que faz da igreja militante, Senhor, a igreja que avança. Que isso aconteça, Senhor, no contexto de toda a igreja. E que, em nome de Jesus, recebamos hoje, Senhor, uma palavra também de motivação para continuarmos e sermos despertados mais ainda para esse trabalho, Senhor, que é uma ordem da tua parte e deve ser um dever do nosso. É assim que te oramos pelo pregador Wendel, ó Pai, e por todos que estão trabalhando nessa obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graças e paz. Amém? É uma alegria, gente, estar aqui nesta igreja. Uma igreja de muita gente querida, tá? Queria agradecer ao pastor Marconi, ao pastor Luiz, a confiança, né? Tanto em estar aqui compartilhando da palavra, como também, né, de enviar esses jovens aí para o projeto missionário. Inclusive, parabenizar, né? Todos eles extremamente submissos, muito piedosos. Graças a Deus por todas as coisas, tá? Gente, eu queria que vocês pudessem abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 15. Assim como o pastor me apresentou, sou o Wendel, da 2ª Igreja Congregacional de Campina Grande. Hoje, né, faço parte também da Secretaria de Missões da igreja local. E também estou coordenando o projeto missionário no qual os meninos fizeram parte. À medida que você abre, você se coloca de pé, por favor. Lucas, capítulo 15. Nós iremos ler todos os versos, tá? Do capítulo 15. Eu sei que não é tão costumeiro, né? Às vezes a gente lê todo o capítulo para a exposição, mas é preciso para aquilo que a gente vai falar nessa noite, tá? Então preste bem atenção ao que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 15, a partir do 1º verso. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles.
Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual é de vocês, ou qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho e um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e a sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e o perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi sequer um mandamento. Mas o Senhor não me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar-se e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, eu sei que nós oramos, mas eu queria orar mais uma vez, pode ser? E nessa oração eu queria que você pedisse para que Deus falasse particularmente ao seu coração. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir mais uma vez graça sobre nós, Deus. Essa é a tua palavra, que essa palavra mexa, Deus, com as nossas estruturas, mexa com a nossa mente, com o nosso coração. Ó Deus, que ela cumpra o propósito para o qual é designada, Deus. Pedimos assim a graça do Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. A mensagem que nós traremos nessa noite, eu coloquei por título A Festa dos Restaurados, tá bom? Uma pergunta que eu queria iniciar para os irmãos é: quando você ouve a palavra festa, o que vem à sua mente? É bem provável, né, que ao falar em festa, você imagine rapidamente, você seja muito rápido para visualizar, né?
Pessoas bem arrumadas, pessoas alegres, né? Interagindo umas com as outras, ouvindo boas músicas, dançando de forma bem divertida, sem faltar, é claro, comida. Talvez ao falar de festa, venha logo essas imagens, né? À sua mente, né? Ao seu imaginário. Mas é bem verdade que de todas essas coisas que eu acabei de citar para os irmãos, né? Algo deixa uma festa mais especial, que é a motivação para o qual essa festa ela acontece. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Por quais motivos você dá festa? Por quais motivos, né, os irmãos aqui gostam de promover festas? Há festas, por exemplo, né, que têm o objetivo apenas de reunir gente, mas outras não. Outras cumprem outros propósitos. Por exemplo, né, pessoas se reúnem para celebrar o nascimento de alguém. Pessoas se reúnem, né, porque venceu uma nova etapa, sei lá, um TCC que foi vencido, né, o curso que terminou na universidade, né. Às vezes as pessoas se reúnem, né, porque superaram, né, alguma situação bem difícil. Pessoas também começam a festejar diante da união de um homem com uma mulher. Talvez também, né, por gratidão de muitos anos casados e felizes, e assim por diante. Uma coisa que nós precisamos ter em nossas mentes, meus irmãos, é que crente, né, ele festeja sim. Errado é quem pensa que crente não festeja. É interessante nós percebermos biblicamente que Deus gosta de festa. Parece estranho, né, às vezes. Mas Deus, ele é interessado em festas. Veja que ele mesmo estabeleceu para o seu povo, né, festas específicas, dias específicos, para que pudesse acontecer, né, esse tipo de celebração. Se nós pudéssemos abrir, eu não vou pedir para os irmãos abrirem, devido ao tempo, mas em Levítico capítulo 23, nós temos algumas festas registradas. Por exemplo, do verso 1 ao 3, a gente tem lá, né, o sábado como um dia de descanso por semana. Do verso 4 ao 14, a Páscoa, né, a oferta pelas primícias. Do verso 15 ao 22, a festa de Pentecostes. Do verso 23 ao 32, a festa das trombetas, o dia da expiação. Do verso 33 ao 34, a festa dos tabernáculos. Eram muitas festas. Se você tem na sua mente vivo, né, todo o Velho Testamento e o Novo Testamento também, você há de concordar comigo que toda a Bíblia fala sobre festas. E muitas delas nem são como as nossas, né, que duram apenas horas. Muitas festas duravam dias, tá? É o caso da festa dos tabernáculos, é o caso da Páscoa, que duravam em torno de 7 dias, meus irmãos. Então, festa é algo muito comum na Bíblia. Então, o meu chamado nessa noite, para você que está aqui, né, para você que está assistindo em sua casa, é para que a gente possa comemorar e festejar. O que seria, né, dessa noite, meus irmãos? Essa noite que nós estamos aqui, o que seria senão uma festa de celebração ao Senhor? Nós estamos aqui celebrando ao Senhor. Vamos lá. Quando nós começamos o capítulo 15, os irmãos irão notar comigo que o capítulo ele inicia com Jesus fazendo uma reunião. E nessa reunião, né, há presente comida, há presente refeição. Os 2 primeiros versos do capítulo 15, eles são muito importantes, muito importantes. Diz o seguinte, os 2 primeiros versos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Esses 2 versos, às vezes, passa despercebido. Esse capítulo ele é muito conhecido. Quem aqui nunca ouviu, né, falar da parábola da dracma perdida, da parábola da ovelha perdida, ou do filho pródigo? Acredito que, se não todos, a maioria de nós já ouvimos falar dessas parábolas. Mas o que a gente não pode deixar passar despercebido são os 2 primeiros versos. Qual é a razão para o qual essas parábolas elas são contadas, tá bom? Então perceba que nesses 2 primeiros versos, a gente percebe Jesus sentando e comendo. Algo que para a cultura judaica, gente, tinha uma significância muito grande, tá? Era muito mais do que somente sentar e comer. Hoje, né, talvez nas nossas casas, a gente sente à mesa e coma como se nada tivesse acontecendo, é mais um momento do nosso dia a dia. Mas nós precisamos entender que para a cultura judaica tinha uma significância muito grande, é muito mais do que sentar e comer, tá? Quando alguém sentava junto, gente, era como se houvesse de fato um discurso assim, ó, estou sentado com alguém aqui. É como se de fato você dissesse assim, olha, minha vida está aberta para você. Perceba a implicação, gente, de sentar à mesa, de participar de uma refeição,
nessa tal cultura, a cultura judaica. A ideia é que essas pessoas que estão sentadas, elas estão se acolhendo. É como se houvesse uma mensagem implícita, sabe? Eu aceito você. É mais ou menos essa ideia. Então veja que quando Jesus está ali sentado à mesa, né? Ele está sentado à mesa com algumas pessoas que às vezes parecia estranho. Como assim Jesus sentado com essas pessoas? Veja que o verso 2, o verso 1, na verdade ainda, ele deixa muito claro que Jesus está sentado, está participando de uma refeição com publicanos e com pecadores. Publicanos seriam aqueles cobradores de impostos, né? Já ouvimos bastante falar sobre eles, né, durante todo o Novo Testamento. Publicano, cobrador de imposto, era aquele que trabalhava a favor do Império Romano contra o seu próprio povo. Então era um povo extremamente odiado, tá? Fora, né, que eles usavam de usurpação mesmo, né? Então veja, Jesus está sentado com esse tipo de gente? Será que o Wendel sentaria com esse tipo de gente? Ou ele se preocuparia imediatamente o que iriam dizer, né? Poxa, eu acho que não. O Wendel sentado com aquele povo ali. Não, jamais. Mas não somente os publicanos, gente. Perceba também que Jesus está sentado e participando da refeição, assim como nos fala o verso 1, com pecadores. Ao pensar em pecadores, nós poderíamos dizer aqui, né, que seria talvez um gentio, aquele que não faz parte, né, do judaísmo, mas também pessoas que declaradamente, né, pecam, desobedecem à lei do Senhor, tá? Então, seria de fato os beberrões, as prostitutas, os homicidas, os ladrões, os idólatras. O que diríamos nós, né, de sentarmos e participarmos de uma refeição com ladrões, por exemplo? Talvez você pense assim, né? Não, com beberrão tudo bem, é algo mais comum do dia a dia, né? Nós estarmos aí com bêbados, né? Mas o que seria de você sentar e participar da refeição com uma prostituta, com um homicida, com um ladrão? Não casa muito bem, né? Então veja, se para nós, a nossa ideia, né? Se para nós sentarmos, né, diante desse público, a gente já acha estranho, então perceba o que seria, né? O que aparentava como um escândalo para aqueles fariseus e escribas. E é por isso que eles começam agora, né, a censurar Jesus. Veja que o verso 2 diz, né? Este recebe pecadores e come com eles. Que absurdo, né? Que absurdo. Jesus está sentado com este povo, com esse tipo de pessoa. Talvez na mente, né, dos fariseus, na mente, né, daquelas pessoas que estavam ali censurando Jesus, talvez eles estivessem assim, não, Jesus devia estar sentado com pessoas que são justificadas pelas obras, pessoas que são boazinhas. Talvez fosse isso que permeasse a mente daquele povo. E Jesus, meus irmãos, diante desse cenário, né, diante desses discursos, é interessante que a ideia é o seguinte, né, Jesus dizendo, não é possível que esse povo esteja pensando isso. Não é possível não. E aí Jesus começa agora a contar-lhes uma parábola. Veja que é o final do verso 2 que nos diz essa informação. O que eu queria fazer um adendo, né, que eu acho interessante, que nós sempre nos direcionamos a esses textos do Lucas capítulo 5 como 3 parábolas, né? Assim, talvez na sua Bíblia haja essa divisão. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? Mas há alguns estudiosos, e eu fico também, tá, com essa opinião, de que essa é como se fosse uma parábola só, narrada, né, por alguns episódios, vamos assim dizer, mas o ensinamento seria o mesmo. E alguns estudiosos vão mostrar, gente, essa ideia exatamente por alguns elementos, né? Verso 3, na minha versão, por exemplo, fala esta parábola, a ideia de ser uma só. Se você vê, né, o início, né, das separações que talvez tenha na sua Bíblia, você vai perceber, por exemplo, o verso 8, ou qual, que a ideia é, né, algo que está se referindo ainda àquilo que está sendo citado. Ou talvez o verso 11, Jesus continuou. Então, enfim, esse é um adendo, porque às vezes possa ser que eu diga assim, esta parábola, me remetendo a todo o texto, tá? Ou às vezes não, às vezes pelo costume eu posso dizer assim, né, a parábola tal e a parábola tal. Mas no frigir dos ovos, que a gente possa entender que aqui há uma história contada por Jesus com um propósito muito claro. E esse propósito, meus irmãos, é exatamente ligado aos versos 1º e 2º, tá bom? Perceba comigo agora, a gente vai fazer um resumo, tá? Dessa parábola ou dessas histórias, só para que a gente possa relembrar um pouco. Veja, Jesus começa narrando no capítulo 15, a partir do verso 3,
a história da ovelha perdida. Um clássico, né? É muito bom até de contar para as crianças, né? Há 100 ovelhas, sendo que uma dessas ovelhas se perde e o pastor vai à sua procura, enquanto que as outras 99, elas ficam no deserto. Às vezes, uma história como essa, né, cria para nós um certo abismo, a gente chama de abismo, né, na hermenêutica, exatamente nessa ideia. Porque há uma distância histórica e cultural para a gente, às vezes, né? Porque a gente lê trazendo, né, para os nossos dias, talvez, essa história. Mas, meus irmãos, para aquela época ali, essa situação hipotética de Jesus, quem de vocês não sairia para encontrar essa ovelha perdida, nessa situação hipotética? Nós precisamos entender que aquele povo entendia o que estava sendo falado. Eles se identificavam claramente. A ideia, né, que quando Jesus diz no verso 4, qual de vocês é o homem que possuindo 100 ovelhas? A ideia que nos passa é que aquele povo começasse, sabe, a levantar a mão. Eu iria atrás. Aí o outro, eu também. Aí talvez o outro dissesse assim, né? Eu até já fiz isso, né? Eu já me arranhei todinho atrás de uma ovelha. De tal maneira que era uma situação em que as pessoas daquela época se identificavam demais, né? Houvesse talvez aqueles que dissessem assim, eu já subi montes, já desci vales, né? Já fiz o que era possível para conquistar, para trazer de volta essa ovelha. Mas há, meus irmãos, na continuação dessa história, uma figura que eu acho fantástica, uma figura muito linda, né? Como o pastor resgata essa ovelha. Veja comigo ainda, né, que o verso 5 traz essa ideia para nós. Quando a encontra, põe aonde? Sobre os ombros, cheios de alegria. A ideia, gente, é que esse pastor está pegando assim a ovelha, ó. Já viu uma imagem parecida e coloca sobre os ombros? Só que às vezes essa imagem, ela é relatada, né, como que o pastor tivesse com um semblante como? Triste, né? Às vezes aquela imagem de... Mas a gente percebe que é com alegria que o pastor traz essa ovelha. Gente, isso é importante demais para nós. Demais, tá? Perceba que o pastor resgata essa ovelha com alegria e leva ela para casa. Essa é a primeira história, né, que ele começa contando e ele continua com outra comparação agora da dracma perdida. Eu vou avançar, tá? Devido ao tempo. Veja que o verso 8 diz, ou qual é a mulher, depende da versão que você tem aí em suas mãos. E agora eu quero que você perceba que Jesus parte para o universo da mulher. Um adendo, né? Mais um adendo. Às vezes a gente acha que Jesus, né? A Bíblia, as pessoas até criticam, né? Jesus não dava ouvido, talvez, às mulheres, não havia essa valorização bíblica, né? Gente, descarte essa possibilidade, tá? Há inúmeros textos, e esse é um deles que mostra Jesus ligado ao universo da mulher. E essa mulher, ela tem 10 dracmas, tá? Essas dracmas, elas têm um valor comparado a um denário no universo romano. Há outras linhas de pensamento, tá? Mas vamos pensar nessa. Essa dracma, ela tinha um valor comparado ao denário, que era o resultado de você trabalhar um dia todo. Então, era a recompensa, como o salário daquele dia, tá? Mas essa mulher, ao perder uma, ela faz o quê, gente? Ela começa a varrer. Veja que conta isso, né? O verso 8 fala isso, ó. Ela começa a varrer, ela acende a lamparina. Por que acender a lamparina? Veja, distância histórico-cultural novamente, né? Porque naquela época não havia janelas para clarear tão bem as casas como a gente tem hoje. Então ela acende, né, a candeia, ela acende a lamparina e começa a varrer. Eu, Wendel, não consigo ler esse texto e pensar que uma mulher que perdeu algo com esse valor estivesse procurando, né, bem tranquila, né, varrendo ao som de uma música, bem tranquila. Não consigo pensar dessa maneira. A imaginação me leva, né, a pensar de fato que essa mulher está, entenda, desesperada, né, freneticamente procurando essa dracma que se perdeu. E eu acho interessante demais, né, que graças a Deus que é uma mulher que está procurando, porque ela acha. Quem aqui é homem sabe dessa realidade, né? Cadê a camisa? Cadê aquilo que eu coloquei ali, né? E aí quem acha? A mulher. Quem acha é a esposa, né? Há quem diga, gente, que o carro que eu tinha, né, o antigo carro,
pessoal dizia que havia um buraco negro dentro dele, que entrava no meu carro, de repente as coisas sumiam, né? Porque, de fato, hora ou outra, você acaba, né, sendo descuidado com algumas coisas que é posta. Mas perceba, a mulher está obstinada, e ela simplesmente encontra essa dracma. Então não esqueça, a ovelha perdida, a dracma perdida. Mas agora, gente, Jesus caminha para o ápice do seu ensino, sabe? É quando ele continua, ele não parou a história, com o filho pródigo, né? E aí, essa nomenclatura também, eu prefiro uma outra nomenclatura, porque o filho pródigo nos parece que somente um filho está perdido. E quando a gente vai ler a história, na verdade, os 2 filhos, eles se perdem. Quem trabalha muito bem essa temática é Timothy Keller, né? No livro O Deus Pródigo, né? Então, ele trata dessa história sendo contada ou como o Deus pródigo, ou como uma parábola dos 2 filhos perdidos. E essa parábola, né, ou essa história, ela é muito conhecida. Um enredo e personagens muito simples. Um pai e 2 filhos, né? O mais novo exige a sua parte na herança, mas o que eu quero que vocês percebam é que a versão que eu li, talvez a versão que você tem em mãos também, traga essa ideia, e eu também concordo, né, que ao mais novo pedir a sua herança ao pai, o mais velho também recebe. E isso era possível, gente, acontecer naquela cultura. Você pediu uma antecipação daquela herança que estava ali. Mas sabe qual é a ideia? A ideia é muito forte de você pedir a herança. É como se você dissesse assim, é como se esse filho estivesse dizendo para o pai, pai, é o seguinte, me antecipa todos os frutos, né, daquilo que o Senhor trabalhou, e pouco me importa a tua presença. Porque a herança, gente, era algo que era trabalhado geralmente pós-morte, não é assim uma herança? Então, olha esse discurso como é forte. Pai, eu quero que o Senhor tenha a dar, mas a tua presença pouco me importa. Era mais ou menos, estou, né, trazendo para que a gente possa entender. Mas o filho mais velho, ele também desfruta dessa herança. E aí o filho mais novo recebe essa herança, vai para uma região bem distante, né? É interessante demais aqui, porque veja se não é assim, né? Parece que as coisas, né, fora de casa sempre são melhores do que as coisas que a gente tem em casa, né? Eu cresci minha mãe dizendo isso, né? O pai dos outros parece que sempre é melhor do que os seus pais, né? A casa dos outros parece que sempre é melhor do que a sua casa, né? Exatamente, parece que o filho mais novo se sente assim, né? Eu vou para uma região distante, eu vou para mais longe onde puder, porque lá vai ser melhor. E aí ele pega a sua herança e vai e gasta, né, meus irmãos? Ele faz tudo o que pode ali, né? Ele gasta com os prazeres, né? O que vem e o que dá na telha, ele está fazendo. Mas aí chega a seguinte situação. Ele está sem recursos, ele consegue um emprego, né? Um péssimo emprego, que faz ele lembrar, né? Memórias, né? Lá de como ele era tratado em casa, né? Diante do seu pai, tudo aquilo. E algo pior acontece. Vem uma grande fome. Veja que os versos nos narram dessa maneira. Só que graças a Deus, gente, graças a Deus que existe o verso 17. Olhe para a sua Bíblia, porque o verso 17 diz assim, então, o que é que diz aí? Então, caindo em si. Ora, se nós estamos dizendo que a ficha caiu, significava que até então ele estava fora de si. É lógico isso, é só uma leitura que nós estamos fazendo. E a verdade é essa, né, gente? Que quando muitas vezes nós estamos no fundo do poço, a gente passa a refletir um bocado, né, assim? E quando a gente está no fundo do poço, a gente lembra do nosso Senhor, a gente lembra do nosso Pai, o desejo é retornar para os braços do nosso Pai. E assim ele o faz. Ele lembra, ensaia um discurso e volta. O comum, gente, seria esse pai dar uma bronca daquelas, ou não, né? Um filho que sai de casa, né? Ou um filho que faz toda a besteira possível, a ideia é que o pai vai dizer, eu não te disse, você não deveria ter feito isso, eu te avisei. Mas como é que o pai recebe? Corre e se joga para beijar o filho, gente. Mesmo depois de um bom tempo, esse filho errando contra o seu pai. Que incrível, gente, que incrível. Esse é um dos textos, né? As pessoas da dramaturgia amam esse texto, né? Porque nos lembra logo, né, aquela ideia de alguém que está correndo, beijando. E, de fato, essa é uma história fantástica que o Senhor nos narra, né? E aí a história se encerra com o pai chamando o primogênito, dizendo assim, olha,
vem cá, vem cá. Aquele filho, né, aquele teu irmão que estava perdido, ele retornou, ele foi achado. Mas aí qual é a resposta do filho mais velho? Ele nega a participação. O que demonstra, meus irmãos, imediatamente que aquele irmão também está cego. Ele tem dentro de si uma mesquinhez muito grande e ele também alimenta uma falsa religião. Aquele irmão mais velho nos fala, gente, sobre pessoas, preste atenção, isso é muito forte para mim, sobre pessoas que estão dentro de casa, mas estão perdidos dentro de casa. Esse irmão mais velho nos lembra, você está aparentemente próximo do Pai, mas na verdade está a quilômetros de profundidade de um abismo entre ele e o Pai. Tão perto, mas tão longe. Mas aí, meus irmãos, diante dessas narrativas, né? Quais são elementos comuns que eu queria que a gente pensasse para nós? O que há de comum nessas três narrativas? Pessoas vão chamar esse capítulo de o capítulo dos perdidos, né? Como eu falei desde o início. Se perdeu o quê? A ovelha, depois a dracma e por fim os filhos, ou o filho, né? Mas os filhos, gente. A ovelha se perdeu naturalmente, a moeda foi perdida acidentalmente, mas o filho foi uma perca intencional. Nos parece o quê? Três histórias tristes, ou não parece? Três histórias extremamente tristes, nos parece ser assim, né? Se eu dissesse assim, que você perdeu boa parte da sua renda, isso é feliz? Não, né? Se eu dissesse assim, né, uma peça de um presente, como alguns acreditam, né, muito valioso para você, perdeu-se, é algo feliz? Não, jamais. Perder um filho da maneira como esse pai perdeu aqui, é algo feliz? Não. Mas, gente, seria incompleto, uma verdade incompleta, nós tratássemos, né, se nós tratássemos esse capítulo somente como o capítulo dos perdidos. A verdade é que esse capítulo é dos perdidos, achados e restaurados. Glória a Deus por essa verdade, meus irmãos. Perdidos, achados e restaurados. Gente, fica muito claro para nós que Deus vai à busca do perdido. Lucas 19:10, um texto bastante conhecido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas não somente ele vai em busca, ele encontra o perdido. E a ênfase desse texto, você há de convir comigo, né, de concordar comigo, que a ênfase não é simplesmente da busca de, né, aqui a ideia da decisão de se perder. Veja que o texto não se demora a dizer assim, né, como se perdeu tal coisa. Não, a ênfase do texto é exatamente a maneira como foi encontrado, a maneira salvadora do Senhor, a ação salvadora do Senhor. É por isso que, como eu falei aos irmãos, Timothy Keller trata, né, dessa última parte da história como Deus pródigo, porque a grande ênfase do texto é Deus, gente. Pródigo é a ideia de alguém que esbanja, que gasta tudo de si, que emprega todas as suas economias, que dá o máximo de si, que dá o seu melhor em busca de algo. Por isso que Deus é o Deus pródigo. Por isso que Deus deu o seu melhor. Qual é o melhor de Deus? Ele mesmo, Jesus. Ele não deu prata nem ouro, como diz Pedro, né? Mas ele nos comprou com sangue. O sangue de quem? De Jesus. Ele se deu por nós. Então, ele busca o perdido. Mas não somente busca como alguém que está, né? Ah, meu Deus, eu quero achar. Não, ele encontra esse perdido. E a terceira verdade é que ao encontrar esse perdido, ele celebra com muita alegria a restauração dos que estavam perdidos. É por isso que eu intitulei essa mensagem de, né, a festa dos restaurados. Gente, Deus festejando? Parece estranho mais uma vez, né? Porque na nossa mente, no nosso imaginário infantil, é que Deus é somente aquela pessoa carrancuda e ditadora. Vai fazer acontecer aquilo que Ele quer. Mas não, gente, Deus se alegra, celebra e festeja. A tônica destes textos nos mostra isso, gente. Verso 6 e verso 7 e verso 10. Preste atenção o que diz. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador
que se arrepende. Deus se alegra, celebra e festeja. Talvez eu dizendo de uma outra maneira, você fique mais convicto. Perceba que há um outro elemento comum. Ao achar a ovelha perdida, o verso 6 nos diz que o homem reúne seus amigos e vizinhos para festejar. Quando a dracma perdida é encontrada, aquela mulher, verso 9, ela reúne suas amigas e vizinhas. Para quê? Para festejar. Talvez no verso 23 deixe ainda mais claro, porque por fim o pai reúne seus servos e convida seus filhos para quê? Para festejar. A festa nos céus, gente. Deus se alegra, festeja e de fato celebra. E a maneira, né, como a festa acontece aqui, dessa última parte da história, né, do filho pródigo, do Deus pródigo, é incrível, gente. A ideia é que dentro de pouco tempo que o filho retorna, o pai, né, ele já vai mandando, ei, faz uma festa. E traz depressa para esse meu filho a melhor roupa, vistam nele, né, coloque um anel no dedo, coloque a sandália nos pés. E culturalmente, gente, a melhor roupa da casa era a roupa do pai. Então era como se o pai dissesse: cobrirei sua nudez, sua pobreza e seus trapos com as roupas da minha honra. E logo o pai também manda o quê? Preparar um novilho gordo, e isso só acontecia nos principais banquetes. Era muito raro que houvesse esse tipo de coisa. O que eu preciso que fique na sua mente, no seu coração é: gente, que alegria saber que Deus festeja. Aqui está a festa dos restaurados. Dentre tantos motivos que a gente poderia, né, dar uma festa, Lucas 15 nos fala sobre a festa do céu ser motivada por um pecador que se arrepende e que se lança nos braços do Pai. Gente, a festa não se dá, pode soar estranho, mas a festa não se dá quando a gente canta, a festa não se dá quando a gente está tocando, ou quando a gente está doando, sendo bonzinho, ou quando a gente é teólogo, quando a gente está ensinando, nada disso. O motivo sobre o qual o céu entra em festa é quando um pecador se arrepende. Gente, no céu, a razão de ter festa é ter gente. É exatamente esse o entendimento do texto para nós. Quando um pecador se arrepende, o céu entra em festas. E com isso, eu quero fazer algumas aplicações para a gente caminhar já para o fim, tá? Fazendo algumas convocações, alguns entendimentos para nós, tá? Primeira convocação é a convocação a talvez ter alguém aqui que ainda seja um pecador não arrependido. Nosso público aqui é muito grande, não quero acusar você a nada, tá? Mas é bem provável que ainda haja alguém dentre nós que seja um pecador que ainda não se arrependeu diante do Senhor. Gente, como eu disse, é possível nós estarmos nesse ambiente, mas nós não sermos do Senhor. Gente, é muito possível, sabe por quê? Eu gosto de dizer isso, que estar numa garagem não faz de nós um carro. Fique lá na garagem da sua casa, veja se de repente você vai ser transformado num carro. Não é o ambiente que nos faz, gente, nesse sentido, né? Precisa haver uma transformação. E o impressionante desse texto é que Deus, ele percebe. Veja que Jesus percebe quando a ovelha está perdida, quando a dracma, ela acidentalmente cai. Jesus, de fato, gente, ele sabe sobre a sua situação. Não adianta você querer esconder, ele sabe da situação do seu coração. E o meu desejo é que ele vá em busca do coração. Se você ainda está perdido, se você ainda não se arrependeu do seu pecado, o meu desejo, e certamente o desejo do Senhor, é que ele, né, de fato, possa buscar você. Talvez só o fato de você estar aqui nessa noite, já seja isso, gente. Já seja o Senhor te buscando, sabe? Não adianta você querer se esconder debaixo da cama, num corredor bem escuro, no seu lugar de refúgio, que ninguém entra. Né? Adolescente tem um lugar só dele, né? Adolescente tem. Que ninguém entra. Nem você estando nesse lugar, gente, você pode se esconder de Deus. Ele lhe percebe. E graças a Ele, que Ele insiste e vai à sua procura, gente. Veja que a ovelha, né, o homem vai atrás da ovelha até achar. A mulher varre até encontrar a dracma. A minha oração, de fato, é que o Senhor, se ainda há algum pecador aqui não arrependido, é que Ele te ache.
Essa é a minha oração, que Ele vá até o teu encontro. Não adianta, né? Tem gente que tenta fugir aí por tanto tempo, né? Mas, meus irmãos, né? Se existe, mais uma vez, alguém que ainda seja um pecador não arrependido, né? Se renda ao Senhor. E saiba que você se rendendo ao Senhor, o Senhor vai te acolher, gente. Vem para a casa do Pai, né? O Pai é aquele que mantém a sua palavra. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Nenhum pecador que vem a Cristo, Ele vai mandar fora. Talvez você diga assim, mas eu sou tão sujo, eu sou tão corrupto, né? Eu sou um vil pecador. Mas nessa matéria que nós estamos falando, a questão não é o quanto que você está sujo, é o quanto que Ele é limpo e pode purificar a nós. Se você ainda é um pecador não arrependido, entenda essa verdade, que o Senhor está procurando, e Ele encontra, e Ele pode transformar a sua vida. E nesse processo de restauração, existem sim feridas, fraquezas, sujeira, existe vergonha, cicatriz, sentimento de culpa, mas tudo isso é resolvido pelo Senhor Jesus. Tudo isso porque Ele limpa as nossas feridas, Ele lava o nosso coração, e Ele tira toda a culpa que há em nós. O Senhor faz isso, gente. Essa obra é somente do Senhor. Então eu convoco você, né, pecador não arrependido, a nessa noite pedir graça dEle, né, e entregar o seu coração a Ele. Como diz Spurgeon, né, eu gosto dessa citação de Spurgeon. Se eu pudesse ouvir que alguns foram a Cristo nessa manhã, essa era uma pregação dele, né, eu bendiria a Deus. Vocês lembram daquela manhã em que eu mencionei o caso de um infiel que tinha sido um escarnecedor, mas que através da leitura de um dos meus sermões impressos, foi trazido para a casa de Deus, e então para os pés de Deus? Bem no Natal passado, o mesmo infiel reuniu todos os seus livros, foi ao mercado, e lá fez uma pública retratação de todos os seus erros, e confessou a Cristo. E depois, tomando todos os livros que havia escrito em sua casa, os queimou à vista do povo. E isso é Spurgeon dizendo, eu glorifiquei a Deus por esta maravilhosa graça, e orei para que houvessem mais como este infiel, que apesar de terem nascido pródigo, voltou para sua casa dizendo, eu pequei. É tempo de arrependimento, gente. Perceba que os evangelhos já nos começam falando sobre arrependimento. Então, para aquele pecador não arrependido, arrependa-se. E como é bom saber, né, que hoje, essa noite, pode haver festa no céu. Porque um pecador pode se arrepender. É a palavra do Senhor, gente. É a palavra do Senhor, ela fere mesmo. Ela vai de encontro, né, ao nosso coração. Mas a segunda convocação é para você, que talvez seja o maior público daqui, né, que esteja aqui nessa noite, ao pecador já arrependido, gente. Que bom que a sua conversão já foi um motivo de festa no céu. Já pensou nisso? Nós termos entregado, né, a nossa vida a Cristo, já foi um motivo suficiente para se haver festa no céu. Mas eu quero que você perceba no texto que fica muito claro para nós a missão do pastor, da mulher e do pai. Fazendo uma leitura, gente, superficial, você percebe claramente qual é a missão do pastor, da mulher e do pai. Que missão eu vim buscar? Deus salva o pecador. Mas o que eu queria trazer para nós, né, você que já se arrependeu, é que você não pode se esquecer, né, que quando um pecador se arrepende, é o Senhor quem opera. A palavra de Deus nos garante que é o Espírito Santo que convence o homem de quê? Da justiça, do juízo e do pecado, né? Não é assim? Então, isso traz para nós um entendimento claro que o dono da festa é quem? É o Senhor. E o que eu quero dizer com o dono da festa, gente? Se ele é o responsável por isso, né? Se ele é o dono para que essa festa de arrependimento do pecador aconteça, é como John MacArthur diz, né? Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Essa festa não é honra ao pecador, mas é honra ao Salvador. É exatamente esse entendimento. Veja, fica muito claro, se ele é o dono da festa, se ele é o responsável para que tudo aconteça, a missão é de quem? Do Senhor. É o que a gente chama na missiologia da Missio Dei. A missão é de Deus, gente. A gente precisa entender que resgatar o perdido, né? Primeiramente, gente, fala sobre o nosso Senhor ter total interesse nessa obra. Mas graças a Deus que Ele compartilha conosco
a sua missão, gente. Como é glorioso, né? Eu sempre trato dessa maneira. Os meninos que estudaram comigo talvez lembrem disso. Eu sempre digo que a vida cristã é sempre responsabilidades e privilégios. Sabermos que essa missão, né, de fazer uma grande festa, de salvar o pecador é do Senhor, e Ele compartilha conosco, isso nos traz o entendimento que isso é, gente, glorioso. Isso é um privilégio sem tamanho, mas também é uma grande responsabilidade. Mas como é que a gente tem que agir? Precisamos, gente, nos empenhar nessa celebração, nessa grande festa. Precisamos ser agentes para que, de fato, Deus nos use, né? Nós precisamos, com alegria, pregar esse Cristo restaurador, onde quer que nós estejamos. A missão é dele, mas ele compartilha conosco. É assim que a gente entende lá na grande comissão. Portanto, né? Portanto, ide. A gente sempre liga muito a essa ideia do id, vai lá e faz. Mas tem toda, né, tem todo um propósito, tem toda uma história por trás. O verso anterior é Jesus dizendo que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A missão é dele, o domínio é dele, ele tem controle sobre todas as coisas. Portanto, é o compartilhar da missão. Ide, né, e vai fazer discípulos. De que maneira? Né? Indo, como? Batizando e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Gente, responsabilidade e privilégio. Você, né? Essa é a convocação, a segunda convocação nessa noite, né? Já estou concluindo, tá? Para você, pecador já arrependido, que já fez, né? Já houve, né? Festa no céu por conta da sua conversão. Tenha a alegria de participar também desse grande movimento do Senhor, né? Desse mover das águas do Senhor para que outros se convertam. Por que nós andamos tanto de boca fechada? Por que é que os crentes, né, a começar de mim, não compartilham mais do grande tesouro que é Cristo e que foi achado por nós? Nós precisamos entender que é uma responsabilidade nossa, gente, compartilhar desse Jesus. E compartilhe em sua casa. Tirei até foto, achei incrível, tá? A estratégia aqui, como é Cristo no lar, algo nesse, missão no lar, né? Cristo no lar, né? Achei muito interessante, gente, essa proposta de missões, né? Compartilhe Cristo em sua casa, né? Faça de fato da sua casa um campo missionário, como assim foi falado. Compartilhe Cristo no seu trabalho. Compartilhe Cristo onde quer que você esteja indo. É incrível perceber que Jesus, cansado, está indo junto à beira do mar, né? Está cansado, mas ele não despreza o caminho. De repente aparece uma pessoa para ele curar, ele cura e apresenta a ele mesmo, né, o evangelho para esta pessoa. Porque o caminho importa, gente. Missões é onde nós estamos, né? É bem verdade que há toda uma outra questão, né, de missões transculturais, como a gente fala, né? Há necessidade sim, tá? De missões irem para outros países, de pessoas irem para outros países. Certa vez eu estava conversando com o responsável pelo Perspectivas, né, que é um movimento muito bom. E aí ele falava sobre isso. Ele diz: essas pessoas que vêm com esse discurso, né? Olha, você que parece que só quer ir para a África. Aí ele dizia o seguinte: parece que, né, a África está cheio de voluntários, que todo mundo está querendo ir para lá. Na verdade não é assim, né, gente? Requer muito mais sacrifício. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é: onde quer que você esteja, faça dali o seu campo missionário. Abra sua boca e compartilhe daquele Senhor que te salvou. Que haja motivo no céu, né, para a festa, onde quer que você esteja, quando um pecador se arrepende. E a terceira, como diz Mateus Henry, gente, que diz o seguinte, ó: creio que seria uma felicidade maior para mim ganhar uma alma para Cristo do que montanhas de prata e ouro para o meu proveito. E eu quero finalizar fazendo a última convocação, né? Se a gente já convocou o pecador não arrependido, se a gente convocou o pecador arrependido para chamar outros não arrependidos, por fim, gente, a convocação é para que nós, né, os pecadores arrependidos e os que ainda vão se arrepender, para que a gente possa fazer parte da maior festa de todos os tempos. Essa é a convocação, gente, para os arrependidos de hoje e os arrependidos, né, aqueles que se arrependeram há 2000 anos atrás. Essa é a grande festa que nos convoca, né, para quem se arrependeu, talvez, né, como eu disse, esse ano ou há 50 anos atrás, gente. Hoje a gente celebra aqui, né, enquanto Deus e os seus anjos
celebram nos céus, mas haverá aquele dia em que todos nós celebraremos juntos. Essa vai ser a maior festa dos restaurados. Você pode ler comigo para a gente encerrar Apocalipse 19? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Do verso 5 ao verso 10. Está aí a grande festa dos restaurados, a maior festa de todos os tempos. A festa das bodas do Cordeiro. 5 a 10 diz o seguinte: e do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês os servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras verdadeiras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que aguardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Meus irmãos, todas as alegrias e festividades, né, que nós passemos, que nós planejemos, que nós tenhamos em vida, é fichinha a grande festa, né? Onde o nosso Senhor dirá para os salvos: muito bem, servo e fiel, bom e fiel, venha participar da festa, do gozo do seu Senhor. Que alegria, gente, que alegria, que possamos perseverar, que possamos estar firmes, né? E que possamos juntos celebrar ao Senhor, para que naquele grande dia estejamos também juntos, participando da maior festa de todos os tempos, a festa dos restaurados. E aí, para encerrar, Isaías 53, 11, né? O Senhor se alegra, o Senhor festeja, porque Ele há de olhar, né, para as pessoas salvas, para os pecadores arrependidos, e dirá: esse aqui é o fruto do meu penoso trabalho. Nós somos frutos do trabalho do Senhor, o penoso trabalho do Senhor. Que dia glorioso, que assim possamos festejar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, diante de Ti, Pai, nós queremos primeiro, Deus, pedir misericórdia sobre nós, Pai. Deus, nós que outrora, Senhor, ou talvez haja alguém aqui, Pai, que nessa noite ainda esteja perdido, Pai. Oh Deus, perdoa nós, Deus, porque o nosso coração é mau, a nossa natureza é má, Senhor. Perdoa nós, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia sobre nós. Mas também queremos Te louvar, queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor buscou a nós, e o Senhor nos achou, e o Senhor celebrou uma festa, Pai, porque o Senhor mesmo nos salvou para Ti, Deus. Queremos Te louvar, Deus. Se somos povo do Senhor, é porque o Senhor fez uma grande obra, Pai. Queremos Te louvar, Deus, por esta verdade, Pai. Ó Deus, e que de igual modo possamos nos alegrar, Deus, e nos empenhar, empregar, Senhor, todos os nossos esforços, para que outras pessoas também possam conhecer de Cristo Jesus, daquele bom pastor, daquela mulher, ou daquele pai, que essas pessoas possam também conhecer, Deus, e a fé vai vir pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Então enche-nos da Tua palavra, para que nós possamos falar daquilo que vimos e ouvimos, Deus. Usa nós como instrumentos, Deus, e prepara-nos, continua a preparar-nos para o grande dia, da grande celebração, da grande festa das bodas do Cordeiro, onde estaremos todos juntos, independente de cor, de raça, de etnia, independente de tempo, estaremos todos juntos celebrando ao Deus que nos salvou. É motivo, Senhor, de festejar. Queremos Te louvar no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.
Amém. Glória a Deus. Obrigado, Wendel. Deus continue lhe abençoando, sua vida, sua família. Fomos ricamente abençoados pelo nosso Deus. Nós ficamos constrangidos diante da grandeza do amor de Deus por nós. Não é verdade? Talvez esse tenha sido o maior constrangimento que eu tenha passado. De saber que estava plenamente sujo na lama do pecado. E Ele olhou para mim e correu ao meu encontro, correu ao seu encontro. Ele estendeu sua mão, Ele teve misericórdia, Ele nos amou. Louvado seja Deus. E uma vez sendo herdeiro dessa graça, nós temos agora a missão de levar o Evangelho. Amém? Fique de pé. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Mais uma vez, quando Ele estendeu. Quando Jesus estendeu a sua mão. Aleluia! Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estender a sua mão para mim. Amém? Você se lembra quando Ele te colocou sobre os ombros? Você se lembra quando Ele correu atrás de você, Ele abraçou e lhe beijou? Seja grato por uma tão grande salvação. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua maravilhosa graça a nós derramada. Obrigado pelo amor do Senhor que nos constrange. Obrigado, Senhor. Porque estava perdido e o Senhor me achou. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter compartilhado conosco o pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Senhor, por sermos alvos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Que nessa semana, Senhor, nosso coração transborde do Teu amor. Que sejamos para esse mundo sal da terra, sal que salga, luz que brilha, ó Deus, e que haja em nós, ó Deus, o anelo, o desejo intenso de falar do Teu amor, ó Deus, para que mendigos como nós, ó Deus, possa achar o pão, ó Deus, que desceu do céu, para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Guarda-nos, ó Deus, no caminho, guia-nos no caminho, ó Deus, nos supra no caminho, para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome, que todos digam amém. Não se aveste em sair, tem uma cantina preparada ali, para a gente degustar um pão, um alimento da terra, mas também para a gente falar das maravilhas de Deus, daquilo que ouvimos, amém? Que Deus lhe dê uma semana ricamente abençoada, que Deus lhe guie os passos, que Deus lhe guarde de todo mal, que Deus lhe sustente, e que Deus lhe dê perseverança, amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Inscrições para os cursos lá no hall de entrada, cantina, que Deus abençoe. Seja a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações, o poder do Espírito, a sua doce comunhão sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Que todos digam amém. Amém. Se despeça de seu irmão. Batismo nas águas, aqui na frente o diácono Pedro. Inscrições para o CDC.